Bom, gente, vamos falar agora de troca de fralda, tá? Da técnica de troca de fralda. Lembrando que esse é apenas um exemplo, né? Que as instituições elas podem elaborar o seu próprio procedimento operacional, ok? Então, o que, que se deve fazer? Fazer o planejamento. O que, que inclui, né, no fazer o planejamento? Checar a prescrição, tá? O que, que significa? Eu vou checar o motivo da internação, os dispositivos que o meu paciente está utilizando, se ele está utilizando acesso venoso periférico ou acesso venoso central, se ele está utilizando, né, suporte de oxigênio, se ele está fazendo uso de tala, gessada, de tipóia, qualquer coisa, né, que tenha no paciente, eu preciso saber, tá? Preciso saber também se esse paciente tem condições de isolamento, né? Se, por exemplo, ele está com suspeita de tuberculose, meningite, se ele tem alguma ferida, né, infectada, enfim, se ele está em isolamento, tá? Se existe presença de lesão por pressão, tá? LPP significa lesão por pressão ou outro tipo de lesão, qualquer que seja. Vale lembrar que pode haver a necessidade da avaliação do enfermeiro em determinadas lesões. Por esse motivo, é importante que haja comunicação. Exemplo, você vira para o seu enfermeiro e fala: vou trocar o paciente do leito A do quarto B, do quarto 2, leito A. Você vai querer ver o curativo ou eu posso proceder com a limpeza padrão? E por aí vai, porque daí o enfermeiro pode virar para você e falar assim: não, eu quero ver o curativo. Então, quando chegar esse determinado momento, você vai pedir para quem esteja te auxiliando no procedimento da troca que chame o enfermeiro, porque já é o momento dele fazer a avaliação do curativo, tá? Verificar as condições físicas do paciente, né? O que significa? Se ele tem alguma restrição de movimentação, tá? A gente não pode sair trocando o paciente assim de qualquer jeito. Se for um paciente que passou por uma cirurgia ortopédica, por exemplo, você vai precisar de ajuda para mover ele, né? E normalmente pacientes de cirurgia, a gente pode mover o mínimo possível, tá? Pode ocorrer também o fato de que muitos pacientes conseguem colaborar durante a troca. Então, quando você está fazendo o planejamento, você verificou que o seu paciente ele não pode ir ao banheiro, ele está fazendo uso de fralda, mas a questão é que ele tem um problema no coração. Por isso que ele não pode estar levantando do leito para ir no banheiro, porque ele tem que poupar esforços. Mas ele consegue ficar de lado na cama, no leito. Se ele conseguir virar de lado no leito, você não precisa de ajuda, você consegue fazer a troca sozinha. Por quê? Porque o paciente está colaborando, tá? Verificar as condições das acomodações, tá? Se há outros pacientes ou acompanhante no caso, no quarto, e se vai haver necessidade de biombo. Então, por exemplo, o meu paciente ele fica sozinho no quarto, é um apartamento, então eu não preciso de biombo, é só eu fechar a porta. Ah, não, no quarto em que meu paciente está, tem outros pacientes, tem acompanhante. Então você precisa saber, até porque pode ser que seja necessário você pedir para que os acompanhantes se retirem, né? Do quarto por um instante, para que você possa realizar o procedimento de uma forma, né, a manter a privacidade do paciente. Opa. Verificar se há necessidade de troca de fralda, traçado, lençol e camisola. Por quê? Porque não vale você chegar no quarto do paciente para fazer a troca de fralda, não ter planejado isso e a camisola do paciente está toda suja. E aí você vai fazer como? Você vai pedir para alguém lá buscar. Então, quando a gente faz o planejamento, a gente já leva tudo para o quarto do paciente. Por isso que tem que verificar antes o que vai ser necessário trocar do paciente, tá? E a gente já volta para falar dos materiais.